Hoje eu vou mostrar como é que foi feito o assoalho do Roberval. O que eu resolvi fazer? Pegar duas folhas de papelão, tirei de umas caixas velhas que eu tinha aqui, e para que eu quero me serve. O que eu fiz? Encostei ele na lateral da caminhonete e comecei a marcar com a tesoura, porque se eu fosse pegar outra coisa já cortava de imediato. Eu primeiro marquei, fui rasgando devagar, depois que ficou bem acertado as bordas, eu cortei com a tesoura para ficar melhor. Ali é um pouco complicado, por quê? Porque o fundo da caçamba com a lateral é arredondado, não é ângulo de 90 graus. Então eu teria que deixar um pouco mais afastado, fazendo a medida certa, um pouco mais afastado, porque senão ia pegar nas laterais e não ia encostar o fundo depois do compensado que eu vou usar. E foi o que eu fiz. Marquei de um lado, acertei, cortei, virei ao contrário, porque tecnicamente do outro lado tinha que estar certo, né? Tinha que estar igual. E dessa parte que eu fiz, simplesmente eu passei em cima da outro papelão, marquei ele com a caneta e cortei. Aí experimentei os dois lados, deu tudo certo, tudo tranquilo, não precisou nem fazer nenhum recorte, nada. Então as laterais aí que eu precisava para de molde estavam prontas. Aí seria só juntar as duas partes. Eu peguei dois outros pedaços de papelão, coloquei em cima das duas meias partes, vamos dizer assim, né? E grudei com fita. Aí juntei, no caso, uniu as duas partes. E isso eu fiz encostadinho na caçamba, logo atrás da cabine, e faltava só a parte traseira. Na parte traseira também mesma coisa. Só coloquei outro pedaço de papelão e também grudei com a fita. E tá resolvida essa parte aí. Agora seria só acertar bem ela certinho, bem certinho e terminar de colar. Depois que eu colei a fita, ficou bem mais fácil. Tinha que tirar com cuidado, claro, de cima da caçamba, porque era colado com fita e fita não gruda muito bem em papelão. E com muito jeito tirei e coloquei em cima do compensado que eu usei como fundo aqui no camper. O qual compensado que eu usei foi o 15 milímetros, optei pelo 15 milímetros, porque se eu deixasse 10 ficaria muito fino, qualquer pisada que dava ele marcava, ele entortava um pouco, e o muito grosso eu não tinha espaço para isso. Então optei pelo 15 milímetros compensado marítimo, ou compensado naval, como queiram. Tem algumas regiões do Brasil que são conhecidos diferentes, né? São nomes diferentes, praticamente o mesmo material. E esse material é muito conhecido e muito aplicado, não só na questão do campo, mas também com motorhome e muitas outras áreas, porque ele é muito resistente à água. A madeira em si não é resistente, mas é a cola que é usada nele que é especial, que não dissolve na água, que nem os outros compensados comuns que existem por aí. Então o que eu fiz? Coloquei, marquei bem com a caneta e com a ajuda famosa serra tico-tico, que serve para cortar em ângulos, né? Eu usei e cortei ele. Ficou muito mais fácil, porque a princípio eu estava usando a policorte e daí chegava nos ângulos, estava complicado demais de fazer. Aí eu emprestei no irmão meu essa serra tico-tico aí, e é outra vida, pelo amor de Deus, largue mão de sofrer. Cada um tem que ter uma ferramenta certa. E com essa ferramenta ficou muito mais fácil de cortar. Bem mais fácil. É claro que depois de cortado, ficam algumas ferpas, né? Algumas farpas. Essas farpas eu tirei tudo depois com a lixa. Passei a lixa 80 nos cantos
nos cantos que estavam vivos e com farpas, ou ferpas também, tanto faz. E depois de feito bem lixado, eu ainda passei uma grosa para deixar um ângulo maior nos cantos, justamente porque lá na emenda da caçamba do assoalho com a lateral ele é angulado, né? Não é 90 graus. Então eu aproveitei já e passei antes e acertei. Depois de tudo certo, lixado, foi só experimentar lá na caçamba. Dá para notar aí que a hora que eu coloquei em cima da caçamba da caminhonete, encaixou perfeitamente. Eu tinha que encaixar ela com muito cuidado, porque eu coloquei aquelas borrachas de proteção entre o assoalho da caçamba e esse assoalho de madeira. Testado, aprovado, aí seria a parte final, que eu fiz com tinta impermeabilizante para madeira. Muita gente chama de verniz, mas além do verniz tem uma tinta que a gente passa que ele não deixa penetrar a umidade. Então isso aqui ajuda a proteger muito, a proteger demais da conta o material, a madeira, o compensado, e evita mofo, evita fungo, evita apodrecimento também, que não vai ser o caso, que dentro do camper, no assoalho, não vai ter tanta umidade. Mas para evitar qualquer tipo de problema, eu optei em fazer isso aí, de passar impermeabilizante nos dois lados, depois de seco, eu passei uma segunda demão e ficou muito bom. Aí tive que deixar de lado para que poder colocar primeiro a caçamba em cima, o camper em cima da caçamba e depois concluir o serviço.